Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao RP Mais Possibilidades. Eu sou a Cristine, sou estudante de Relações Públicas e atualmente eu sou estagiária de eventos aqui na AGECOM, a Agência de Comunicação Experimental da Fevale. O RP Mais é um evento do curso de Relações Públicas e ele é organizado pela AGECOM com o intuito de trazer para perto de nós profissionais da área para debater sobre um determinado assunto. Nessa edição, nós trouxemos duas RPs de áreas distintas e elas vão mostrar para vocês diferentes possibilidades de atuação no mercado de trabalho, mostrando a vivência delas como RPs. As nossas convidadas, Kerley Scremin e Tatiane Mizetti, vão compartilhar as vivências e, no final, eu vou abrir um espaço para perguntas. Como são duas convidadas, eu quero deixá-las bem à vontade para falar para vocês. Então eu peço que anotem as possíveis dúvidas que surgirem e aí no final eu vou abrir um espaço para a gente perguntar para elas. Pode ser? Agora eu quero agradecer a presença do coordenador do curso de Relações Públicas, professor Marcos Santuário, e convido ele a falar com vocês. Alô, boa noite. Prazer estar aqui com todo mundo, que legal vê-las e vê-los aqui nesse momento e, sobretudo, agradecer a Tatiane e a Kerley, duas profissionais que vão compartilhar momentos tão importantes com todos nós. E são esses momentos que fazem a diferença também, né, num curso como o nosso. A gente trabalha com uma lógica, Tatiane e Kerley, de que a universidade não pode estar longe do mercado. E o mercado não pode estar distante da universidade. Então, esse diálogo é altamente fundamental. Vários dos nossos alunos e alunas já estão envolvidos no mercado e seria para nós um erro, né, acadêmico não trazer essas discussões do mercado aqui para a universidade. Então, em primeiro lugar, muito obrigado a vocês pela presença, sintam-se em casa, recebidas com carinho e com a atenção de todos e todas, para que a gente tenha uma noite em que seguramente vamos aprender algo novo e vamos poder compartilhar momentos super importantes que fazem parte dessa trajetória acadêmica. Então, de novo, bem-vindas, que não seja a última vez que estejam aqui, e a todos e todas, então, que aproveitem muito esse momento, que também não será o único, mas nesse momento é o único momento que vocês têm para aproveitar. Então, não percam esse presenteísmo importante de tirar todas as dúvidas, porque quando a gente vai, seguramente a Tatiane e a Kerley também tem essa impressão, quando a gente vai a um local para falar daquilo que a gente ama, que é aquilo que a gente faz, a gente gosta muito de falar disso e responder perguntas também, né? Então, não tenham nenhum medo de sanar todas as dúvidas possíveis hoje aqui. Então, muito obrigado a vocês de novo, uma ótima participação, e a todas e todos também, e mais ainda com a especial presença dos professores e professoras das disciplinas de RP. Um abraço a todos. Claro, eu agradeço também a presença de todos vocês, dos alunos, dos professores e as nossas convidadas por terem aceitado o nosso convite. Muito obrigada. E para mostrar que vocês estão curtindo o evento, não esqueçam de postar aquele story bem lindo, tá? E marcar os nossos perfis, @agecomfevale e @rpfevale, que a gente vai repostar. Agora, vamos conhecer um pouquinho melhor as nossas convidadas. A Kerley é Relações Públicas no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, atuando na área de comunicação e relacionamento com a sociedade. Ela foi líder por 10 anos da área de eventos no mesmo hospital. É especialista em gestão de pessoas, carreiras, liderança e coaching pela PUC-RS e em comunicação e política pela Unisc. Palmas para a Kerley, gente. Nossa outra RP é a Tatiane Mizetti. Ela é CEO da Reverso Comunicação Integrada e diretora da Abradi RS. Integra o Grupo de Mulheres do Brasil e atua como líder do Núcleo Porto Alegre. Tatiane acumula mais de 18 anos em experiências em entidades de tecnologia da comunicação,
com foco em projetos estratégicos voltados a ações de mercado nacional e internacional. Concluiu também o MBA em Gestão de Projetos e hoje oferece consultoria para palestras para empreendedores, entidades e organizações. Palmas para a Tatiana. Agora que eu apresentei as nossas convidadas, eu gostaria que elas se apresentassem e contassem para a gente sobre suas trajetórias profissionais. Nós vamos começar por ordem alfabética, então, Kerley, pode ficar à vontade. Olá, boa noite. Agradecer o convite e dizer para vocês que é sempre uma alegria esse momento de troca, porque na verdade a gente vem trazer um pouquinho da experiência da gente, mas leva muito de vocês. Sempre esses momentos, as oportunidades que eu tive de viver momentos desse tipo foram muito ricas e é muito bacana poder trocar assim. A gente lá no Hospital de Clínicas trabalha com estagiários e essa relação entre prática e o mercado de trabalho, a teoria, a prática, aproximar a academia do mercado de trabalho é muito importante, a gente valoriza muito. E eu especialmente gosto muito desse compartilhar a vida e os momentos e o trabalho com pessoas mais jovens que sempre nos trazem muitas coisas boas e que sempre nos trazem, nos levam a aprender muito e nos desafiam e nos levam a estar mais atualizados também dentro das nossas profissões. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que é a instituição onde eu trabalho há 10 anos, e também porque preferi começar de agora para trás, porque sou uma profissional de longa data no mercado, então achei que as experiências mais recentes poderiam ser mais valorosas, mas vou contar um pouquinho para vocês sobre toda a minha carreira. E com certeza eu e a Tati, né, vamos nos complementar aqui com as experiências que a gente tem, com o que a gente tem vivido, com o que a gente tem trabalhado. Então, vocês vão passar para mim o PPT? Tá. Pode passar então, por favor. O Hospital de Clínicas de Porto Alegre é uma instituição, um hospital público, vinculado academicamente à Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É um hospital terciário, né? Foi uma referência durante os atendimentos da Covid, está sendo ainda. Nos últimos tempos, o hospital cresceu em estrutura 75%. Então, essa área toda da frente aqui é uma área nova, que foi muito utilizada durante o período da Covid. É um dos hospitais universitários do MEC. É uma instituição de referência no Rio Grande do Sul, no Brasil e no exterior. Então, é uma instituição que muito nos orgulha e que é muito legal fazer parte. Eu gosto de mostrar o tamanho da estrutura física, mas o que mais conta para mim mesmo é a quantidade de pessoas envolvidas nesta instituição. Pode passar, por favor. Então, a nossa comunidade interna tem aproximadamente 10 mil pessoas. Isso é maior do que muitos municípios do Rio Grande do Sul e do Brasil. Então, a gente tem toda uma estrutura de comunicação que fala com esta comunidade interna e também com a sociedade. Então, a gente faz um trabalho muito abrangente no sentido da comunicação. E aí tem uma coisa que, quando eu era acadêmica, a gente ouvia dizer, e as pessoas diziam, mas o concurso é mais tranquilo, as pessoas têm uma vida mais calma. De maneira nenhuma. A gente está sempre inovando, a gente está sempre se desafiando, a gente está sempre estudando e procurando aprender e fazendo melhor, para cada vez se comunicar melhor com essas pessoas, com mais transparência e atingindo o objetivo que é o principal, chegar lá na ponta, chegar no paciente, da pessoa que é atendida por essa instituição. Pode passar, por favor. Quem são essas 10 mil pessoas, tá? Então, nós temos 6.719 funcionários e temos estagiários, temos médicos residentes, professores da URGS, pesquisadores, terciários, terceirizados, voluntários. Então, é uma comunidade inteira que trabalha com este objetivo, de oferecer mais qualidade de vida para as pessoas. O hospital trabalha com assistência, saúde, ensino, educação, pesquisa, ciência, inovação e tecnologia. A parte de inovação tem crescido muito no hospital e eu acho que é uma das vertentes com mais desenvolvimento a partir de agora. Enfim, o ensino também tem se destacado muito
e a assistência, que é a razão pela qual o hospital existe, né? Atender pessoas. Pode passar. Aproximadamente circulam pelo hospital por dia 12 mil pessoas. Então, essa comunidade toda são pessoas que vão ao hospital, são pessoas que trabalham lá, são pessoas que são atendidas, que participam de projetos de pesquisa. Então, a gente também tem toda a parte de comunicação que está falando com as pessoas que são do público interno, digamos assim, mas que também são pessoas que são da sociedade. Então, cada vez mais se mistura essa relação interno com externo. Isso que a gente ouve muito dizer, né? Assim, tipo, eu imagino que na academia vocês vejam muito isso hoje. Não tem mais público interno, público externo. Isso demonstra exatamente isso. A gente está falando para todo mundo, a todo tempo, e a gente tem que ser compreendido e a gente tem que conseguir atingir os objetivos cada vez mais, nos aproximando cada vez mais das pessoas. Pode passar, por favor. Este é o plano de negócios e de gestão estratégica do hospital, tá? De todo esse plano, me conta muito o nosso propósito, que são vidas fazendo mais pela vida. E isso tem um sentido muito importante para a gente que trabalha no hospital, que é esse realmente o motivo pelo qual a gente acorda todo dia para ir trabalhar e faz o nosso trabalho e tem esse compromisso institucional. A comunicação do hospital trabalha justamente buscando a integração com essa estratégia do hospital. Então, a comunicação do hospital está o tempo todo buscando colaborar para que o hospital atinja os seus objetivos e para que essa estratégia funcione. Hoje, pode passar, por favor. A nossa coordenadoria de comunicação é composta por 23 pessoas. Então, a gente tem uma coordenadoria grande, né? A gente sabe que muitas instituições não têm esse número de pessoas, mas como eu mostrei para vocês, a gente também é uma instituição bastante grande. Nós não temos, assim, empresas contratadas. Então, algumas empresas públicas, elas têm, contratam agência, contratam assessoria. Nós não, nós fazemos todo o trabalho internamente. Então, pode passar para eu mostrar aqui quem são essas pessoas. Nós temos uma coordenadora de comunicação, que é uma RP, uma administradora e uma secretária, e nós temos uma seção de comunicação interna e institucional, que é composta por essa equipe, 2 relações públicas, 2 designers, um fotógrafo, um jornalista e 3 assistentes administrativos e um estagiário, que normalmente é um estagiário de RP. E a seção de comunicação e relacionamento com a sociedade, que tem um jornalista, uma relações públicas, que sou eu, um arte finalista e 4 assistentes administrativos e 2 estagiários. Hoje nós temos uma estagiária de jornal e uma estagiária de RP. Já tivemos época em que tivemos 2 estagiárias de RP, varia conforme a demanda de trabalho e as ações planejadas e programadas para o período. Pode passar, por favor. Então, essa sessão de comunicação e relacionamento com a sociedade é onde eu estou trabalhando hoje. Eu trouxe um pouquinho para vocês do que são as minhas atividades. Também não quis trazer todo o trabalho da coordenadoria de comunicação, porque a coordenadoria é ampla, abrangente, eu vim contar um pouquinho mais para vocês sobre o meu trabalho. Mas se em outra oportunidade vocês quiserem conhecer mais sobre o trabalho de toda a coordenadoria, com certeza também será uma alegria para qualquer um dos colegas participar com vocês e vir apresentar. Pode passar, por favor. Hoje, então, eu trabalho com ações de comunicação, produção de conteúdo, relacionamento com a imprensa, visitas de autoridades e empresários. Durante a pandemia, nós começamos com um movimento de arrecadar doações para o hospital. Naquele momento foi muito importante, continua sendo. Então, nós temos algumas campanhas e algumas ações que são para doações para o hospital. Temos parceiros de ouro, que são instituições que estão trabalhando conosco para trazer mais qualidade, mais conforto para os funcionários, e também algumas ações que chegam lá na ponta também,
trazendo mais qualidade para os nossos, para os pacientes, enfim, a comunidade que é atendida. Trabalho com alguns eventos estratégicos e cerimonial e protocolo. Por que eu digo alguns eventos estratégicos? Eu tenho muito a coisa do evento, porque trabalhei muitos anos com eventos, sigo trabalhando, então chega a ser engraçado, assim, quando eu chego num evento em que não sou eu que estive envolvida na organização, dá aquela vontade de mexer em alguma coisinha, de fazer alguma coisinha, é um toque assim que a gente tem, então a gente vai observando, vai vendo, enfim, mas dá aquela vontade de participar por trás dos bastidores, digamos assim. Isso sempre tem. Hoje, os eventos que eu organizo são alguns eventos da instituição, que são eventos, digamos assim, de maior destaque mesmo. A gente tem uma semana científica, que é um dos eventos que eu trabalho na organização, que vai acontecer agora em setembro. É um evento que tem mais ou menos 3 mil inscritos, 1000 trabalhos apresentados todos os anos. Nós fazíamos esse evento presencial até a pandemia, hoje ele é todo virtual. Ele tem atividades todas as manhãs e tem atividades nas tardes também. Esse ano o tema da Semana Científica é Ciência e Sustentabilidade, um tema que interessa a todo mundo. E vocês estão convidados também, se quiserem participar. É um evento gratuito, com emissão de certificado, e uma linda oportunidade para a gente ver o trabalho tanto da ciência quanto da comunicação, que tem muito envolvimento nesse evento. Pode passar. Até março desse ano, como eu disse, eu trabalhava numa seção que era uma seção de eventos do hospital. Ela passou agora a ser seção de relacionamento com a sociedade. Eu, além de ser relações públicas, fui líder dessa área por 5 anos. Então, eu organizava todos os tipos de evento do hospital, foi um período muito rico, mas trouxe essas duas situações para mostrar para vocês o quanto é dinâmica a vida e a carreira também de quem trabalha com comunicação. Então, não é porque a gente está numa empresa pública ou porque fez um concurso que vai ficar sentadinho atrás de uma mesa esperando que as coisas aconteçam. Não, é movimento direto, a gente está o tempo inteiro sendo provocado e tendo que se reinventar e aprender e estudar e buscar. E conhecimento é uma coisa que tem que estar presente no dia a dia da gente como profissional em qualquer área. Pode passar. Então, nos eventos eu trabalhava com planejamento, organização e execução, tá? De diversos tipos de eventos, tanto os eventos institucionais quanto técnicos, científicos. A gente tem muito evento no hospital, que são seminários, palestras, jornadas, enfim, em função dessa relação direta com a questão acadêmica que nós temos na instituição. E também supervisionava os eventos em parcerias setoriais e externos, porque o hospital tem um anfiteatro e um auditório próprios. Então, dentro do hospital, a gente tem um anfiteatro para 300 pessoas e um auditório para 120 pessoas. Quem olha o hospital de fora, até as pessoas que vão lá para atendimento, não imaginam que tenha essa estrutura dentro do hospital. Então, a gente trabalhava com eventos presenciais. Com a chegada da pandemia, a gente teve que rapidamente se adaptar a isso tudo. E existe uma diferença, sim, entre uma empresa que não é uma empresa pública, às vezes consegue resolver as coisas com mais agilidade, em função das burocracias de contratação que nós temos. Então, quando a gente teve essa virada para fazer eventos virtuais, a mágica não aconteceu assim, vamos lá, contratamos, compramos, chega equipamento, chega isso, chega aquilo. A gente teve que trabalhar com as coisas que a gente tinha, a gente fez uma reunião, assim, um trabalho conjunto, comunicação e CGTIC, que é a Coordenadoria de Tecnologia da Informação, e a partir das ferramentas que a gente tinha, o Google Meet, o YouTube, a gente começou a fazer eventos internamente. Então, assim, foi um grande desafio. O primeiro evento eu lembro, assim, que, tipo, suei embaixo do braço, a gente fica naquela expectativa se vai dar certo, se não vai, se cai, se não cai. E aí a gente conseguiu passar essa barreira inicial e seguimos trabalhando assim. Depois a gente conseguiu, através desses eventos técnicos científicos, contratar uma empresa com um sistema que nos possibilitasse ter mais segurança na transmissão dos eventos. Mas foi um período bastante complexo e muito exigente esse da pandemia, porque
todos os setores do hospital estavam muito mobilizados e nós da comunicação também, no sentido de que precisávamos fortalecer a comunicação e ao mesmo tempo dar conta dessas coisas novas que estavam surgindo, do trabalho remoto, dos eventos virtuais, de como é que a gente se comunica com esse funcionário que está em casa agora. Então foi um período bastante complexo que a gente teve. Pode passar, por favor. Antes do hospital, sempre fui e sou uma RP que acredito no planejamento, como eu falei, na busca constante por conhecimento e que adora desafios. E eu queria reforçar isso aqui, assim, de que eu acho que o grande diferencial entre um profissional com relações públicas e outros profissionais que atuam nessa área, o profissional que tem a formação da comunicação é o planejamento. O planejamento é a nossa grande arma, a nossa ferramenta de trabalho e é algo que consegue fazer com que a gente tenha um resultado diferente. Então, sempre digo para as estagiárias, e vou dizer aqui para vocês, às vezes parece bobagem. Para que escrever tudo? Para que ficar delimitando isso, delimitando aquilo? A gente vai fazendo, as coisas acontecem. Não, gente, o planejamento é essencial. Lá no hospital, e sempre que eu trabalhei sozinha também, eu sempre trabalhei com planejamento, porque a partir do momento que tu senta para fazer o planejamento, tu consegue ter uma visão mais ampla das coisas, e o que está planejado é mais fácil que tu consiga prever onde vai acontecer algum erro. Acontecem falhas de qualquer forma, todos os processos estão sujeitos a falhas, mas quando a gente trabalha com planejamento, é muito mais difícil de sermos surpreendidos. As pessoas me diziam assim, mas hoje que é o dia do evento, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Sim, porque já foi tudo pensado, já foi tudo planejado, porque as coisas já estão organizadas, então só tem que executar e ir fazendo as coisas acontecer. Então essa observação que eu faço, acho que o planejamento é de uma riqueza muito importante para a gente que trabalha com comunicação e um grande diferencial para as relações públicas. Tenho a impressão de que jornalistas, publicitários, enfim, também, se não aderiram, vão começar a aderir a essa ferramenta, porque eu acho bastante importante. Pode passar, por favor. Então, eu trabalhei como um profissional independente, nunca tive uma equipe de trabalho, mas trabalhei muito tempo sozinha. Trabalhei como profissional independente em Santa Maria e em Porto Alegre. Lá eu atendi entidades de classe, empresas e tal, e trabalhava muito com a questão da assessoria de divulgação, que a gente chamava na época. Tinha uma bronca muito grande que os jornalistas não gostavam que a gente fizesse assessoria de imprensa. Então a gente dava esse nome, assessoria de divulgação e tal, e fazia. E hoje, essa é uma das experiências que me são mais ricas, no sentido de que as atividades que eu estou fazendo hoje, de produção de conteúdo, de relacionamento com a imprensa, essa comunicação mais de assessoria, não que seja fácil, mas se torna mais simples quando tu já viu isso em algum momento da tua vida. Então eu precisei me atualizar, preciso o tempo inteiro estar buscando, porque eu não sou da geração das redes sociais, eu não nasci como vocês, tipo, já neste universo que a gente tem hoje. Então, mas ajudou muito ter experiências profissionais. Também trabalhei, pode passar para mim, por favor. Também trabalhei no abrigo João Paulo II, aqui em Porto Alegre, que é um abrigo de menores, que mudou muito a minha vida pessoal, assim, e me acrescentou muito. Uma entidade que recebe crianças em situação de risco e vulnerabilidade. Então, mexeu muito comigo, assim, foi uma experiência muito importante, assim, me trouxe coisas diferentes, realidades diferentes, e uma forma de trabalhar a comunicação para uma ONG, que é uma coisa um pouco diferente também. Eu lembro que quando eu saí do abrigo João Paulo II, eu saí do abrigo para trabalhar no hospital. E o abrigo era uma casa, assim, era uma equipe pequena e tal. Quando eu cheguei para o hospital, que eu olhei aquela estrutura que eu mostrei para vocês, que os prédios nem estavam prontos todos ainda, eu pensei, nossa, saí de casa para vir trabalhar numa grande empresa. E realmente foi isso que aconteceu, assim. Mas a experiência do abrigo foi muito importante para mim. E também trabalhei um tempo na prefeitura de Canoas, essa é uma das razões por eu ter feito uma pós em comunicação e política. A
A política é linda, é envolvente. Quando a gente trabalha com política, em algum momento, quando começa qualquer campanha eleitoral, tu fica, podia estar ali, podia fazer alguma coisa. Mas no final das contas não foi o caminho que eu quis seguir. A coisa do resultado da contratação política foi complicada, era complicada para mim, a coisa de cargos de confiança, de vínculo. Eu sempre fui alguém que trabalhei de forma apartidária, mesmo trabalhando com política. Então, dar continuidade para essa carreira, para mim foi um pouquinho complicada, não foi o lugar que eu escolhi. Eram essas as experiências que eu trouxe para vocês. Fico bem aberta para a gente conversar, para vocês fazerem perguntas. E no finalzinho agora pode passar, por favor, o meu contato, as minhas redes sociais, meu e-mail do hospital. Qualquer coisa, depois de hoje, se quiserem me chamar, conversar, enfim, eu estou à disposição. Muito legal a tua trajetória até aqui, Kelly. Foram realmente muitas experiências, foi muito legal a tua fala, mas a gente ainda tem mais experiências para ver aqui. Então, eu gostaria de passar a palavra para a Tatiane. Pode ficar à vontade. Alô, oi gente, boa noite, tudo bem? Todo mundo aqui é estudante de RP? Não? Quais os outros cursos que tem também? Só para não falar mal, tô brincando. Jornalismo. E? Tá, então tem as três áreas. Não, eu me dou bem com todo mundo, vocês vão ver, só para saber quem está, porque geralmente é os 3 cursos que operam juntos, mas eu sou Relações Públicas, formada pela Unicinos, e até quando ela falou ali, 18 anos, eu disse, gente, que loucura, né? O tempo passa muito rápido. Eu me formei em 2007. Isso é quanto tempo? 7? Eu não sei fazer quanto. 15 anos. Não, gente, não, 15? 7, 17, 15? Não, então não sei. Quase isso. Não sei, mas foi 2007. Mas eu comecei a trabalhar muito nova, com 14 anos, e eu vou contar um pouquinho para vocês como é que eu cheguei em relações públicas. No meu caso, eu empreendi desde muito nova, então é uma trajetória um pouquinho diferente, que eu acho linda, maravilhosa, meus parabéns. E realmente eu fico muito feliz de ver uma colega abrir um PPT e tá cheio de RP nos cargos, que é algo bem difícil e é algo que nos dá muito orgulho. Então, pode passar aqui para mim, quem vai me ajudar. Então, hoje, me apresentando um pouco melhor, eu fundei a Reverso Comunicação. A Reverso é uma agência de relações públicas que nasceu da questão da comunicação integrada. Eu sempre gostei da Margarida Concha, eu sei que tem gente que não gosta dela, mas eu adoro e tive o prazer de conhecê-la, mas realmente ela é uma autora importante para nós e o embasamento dela, para quem quer trabalhar com planejamento, com relações públicas, não tem como não ler Margarida. Então, quando eu tive contato com ela, aquilo ali me abriu muito a mente, assim, que eu achei incrível a possibilidade de ter um negócio que trabalhasse com as áreas da comunicação integrada. E eu desenhei essa empresa na faculdade e depois, no decorrer do tempo da minha vida, eu pude abrir a empresa e vivo da minha empresa, graças a Deus, até hoje. Eu sou diretora da ABRAD, que é a Associação dos Agentes Digitais. Então, isso foi algo que aconteceu também na minha carreira. Eu sou diretora do Rio Grande do Sul e conselheira da ABRAD Nacional. Então, é uma associação que trabalha com todas as agências digitais do Brasil, que é algo bem interessante. Eu sou uma das únicas RPs dentro do conselho. E hoje estou como líder do Núcleo Mulheres do Brasil de Porto Alegre, que é o núcleo, né, o Mulheres do Brasil é um projeto da Luísa Helena Trajano, da Magazine Luiza. Ele tem mais de 100 mil mulheres cadastradas, então a gente trabalha aí para o desenvolvimento das mulheres, trabalhamos na questão da vacina
E sou envolvida com outras coisas também, mas pode seguir. Pode passar. Então, essa sou eu. E eu sou uma menina do interior. Foi o único desfile que eu participei, tá, gente? Porque eu não tenho muito jeito para isso. Mas eu gosto muito dessa foto, porque era algo que eu não tinha o estereótipo da menina bonita, modelo e tal. E foi um grande desafio para mim pisar nessa passarela no clube que eu era sócia. E eu acho que esse foi um dos marcos da minha vida, de fazer algo que eu tinha muito medo, muita vergonha, e tinha que ainda desfilar de maiô, né? Ó, que uó isso, né? Então, eu acho que eu me lembro da sensação que eu estava realmente muito nervosa nessa foto. Eu nasci em Pelotas e morei a minha vida toda ali em Rio Grande. Com 13 anos, eu vim para Porto Alegre, porque os meus pais se separaram. E eu digo o seguinte, se eu tivesse ficado nesse lugar, eu não seria Relações Públicas, porque não tem faculdade de Relações Públicas em Rio Grande. Em Pelotas tem, mas já fechou, acho que só tem um curso, e eu acho que eu acabaria estudando na FURG, que é uma universidade que tem muitas áreas mais de exatas, enfim, então eu não seria quem eu sou. Pode passar. E quando eu cheguei em Porto Alegre, para mim, eu estava comentando esses dias com o Clayton, foi muito louco, porque eu não conhecia Porto Alegre e eu usava sandálias de plásticos de meia, sabe? Em Rio Grande, eu me lembro disso. Então, eu era realmente uma menina muito do interior. E chegar aqui em Porto Alegre para vir morar, eu fui tirada da minha escola, eu fui tirada dos meus colegas, foi algo assim, muito traumático para mim. E eu fui colocada numa cidade grande com pessoas desconhecidas, e aquilo era tudo muito maior. Hoje, graças à minha profissão de RP, eu voltei a trabalhar na Zona Sul, vocês vão ver isso a seguir, mas eu voltei como uma profissional formada e ajudando as minhas cidades. Então, eu voltei numa outra situação. Então, essa foto, ela é uma foto, né, que ilustra, assim, acho que como eu me sentia. Eu nunca tinha dado de escada rolante, essas coisas, assim, sabe? Então, foi algo bem transformador para mim. Pode passar. E aí começa o meu contato com relações públicas. Alguém lembra da TV Colosso? Porque eu tô ficando velha e as pessoas são novas e elas não viram TV Colosso. Vocês lembram? Ou não lembram? Lembram TV Colosso, da Priscila? Eu vou ter que mudar esse exemplo, mas é o exemplo da minha... O que é? Ai, que ótimo! Então, eu também, Brinha, tenho uma super conexão com ela, é verdade, tu vai ver agora. O que aconteceu? Eu vim pra cá, minha mãe batalhando um monte, separada comigo com 13 anos, minha avó idosa, e eu aqui, terminando o 2º grau, sem saber para onde eu ia, o que eu ia fazer. Aí eu fazia aqueles cursos de... Aquele negócio que tu faz antes de entrar na faculdade, como? Vocacional, teste vocacional. E falavam assim, tem que ser alguma coisa de comunicação ou artes. E meu pai queria que eu fosse médica, aí não fechava essa conta, assim, né? Eu disse, o que eu vou fazer? E um dia eu estou em casa e estava na casa de uma amiga que tinha telefone, porque eu não tinha telefone, né? Porque as pessoas não tinham telefone, tá, gente? Então, não era comum todo mundo ter telefone. E aí, eu tenho 42 anos, tá? Que às vezes as pessoas me perguntam quantas coisas, aí fica parecendo meio estranho. E aí eu estava na casa de uma amiga, recebi uma ligação e disseram assim, tu quer ganhar R$10? E eu disse, quero, claro, 10 reais. O que eu tenho que fazer? Não, tu tem que ir, a gente vai abrir uma loja de recreação e vão colocar todos os personagens possíveis. E aí cada um que se vestir lá com aqueles bonecões vai ganhar R$10. Eu falei, bom, partiu, vambora, né? E eu fui. E o bicho que caiu pra mim não foi a Priscila, foi o Rei Leão, tá? Só que aí tinha uma Priscila lá, tinha uma pessoa vestida de Priscila. E eu me esforcei muito nesse trabalho, porque a equipe que ia fazer a recreação já estava fechada, então eu não fazia parte da equipe. Mas eu queria muito, sabe? E eu me esforcei muito. Então eu andava tipo cachorro, as crianças em cima de mim, tipo, rolava no chão, fiz horrores. E a Priscila foi super legal comigo, me ajudou um monte, a gente zoou muito, brincou muito, foi muito legal. Também chegamos na criação, recebi lá da dona os R$10, estou indo embora e tal. E aí vem a mulher e diz assim,
peraí que eu quero falar contigo. Eu disse, sim. Ela disse, não, é que eu gostaria que tu viesse na reunião da equipe. E eu disse, aí eu fiquei assim, né? Não estava fechada. Ela disse, não, sabe o que é? O meu marido, ele é o dono da empresa, ele que está investindo no negócio. E ele fez questão e disse que tu tem que estar na equipe. E eu disse, mas quem é o teu marido, né? Ele era a Priscila. Ele estava vestido de Priscila. E aí, eu até me arrepio quando eu conto isso, gente, porque eu faço questão de contar isso, vocês estão na faculdade. E às vezes, muitas vezes, a gente não valoriza as oportunidades que a gente tem. Nós estamos sempre sendo observados. Vocês estão me observando, eu estou observando vocês. E aí a gente vai conversar, a gente vai trocar e a gente vai lembrar. Então, assim, deixem a marca de vocês, aonde vocês vão passar. Vocês não sabem como a vida vai girar, o que vai acontecer. Ali eu estava escrevendo muito do meu futuro profissional, mas instintivamente. Tá? Então, assim, eu não julguei e ali tinha uma pessoa super importante. E a gente que trabalha com RP, com comunicação, a gente não pode fazer essa distinção, assim, achar que um é importante, todo mundo é importante, todo mundo é pessoa, todo mundo é ser humano. Então, é bom a gente se libertar um pouco disso na mente, porque a gente nunca sabe quando vai ter uma Priscila do lado que vai fazer a diferença. Pode passar. Então, eu digo esse empreendedorismo involuntário porque foi realmente involuntário. Na época não se falava em empreendedorismo, realmente, o que tu colocou da questão do concurso, né? A minha mãe fez concurso, é concursada do Estado, meu pai trabalhou 37 anos na mesma empresa. Então, empreender era algo assim, muito distante. E fazer uma faculdade de relações públicas mais ainda, porque até hoje eles não entendem o que eu faço. Eles tentam entender, falam errado, não conseguem, falam relação pública, porque não é relações públicas, isso aqui é uma pessoa, né, no singular. E aí é algo que é muito difícil. Hoje está mais na moda, as pessoas já sabem mais, mas na época elas não sabiam. E a gente fazia faculdade, eu não tinha profissionais para vir falar comigo. A gente não tinha exemplos de pessoas que estavam atuando, as pessoas eram muito distantes na época da faculdade. Eu me lembro que a Unicinos trouxe a Vera Giangrande para falar e ela infartou no aeroporto, coitada, e foi quando ela faleceu e a gente não teve a oportunidade de ver. Então, assim, um grande nome. Eu fui conhecer a Margarida Concha em São Paulo não faz muito tempo. Então, eu não tinha esse acesso. E aí só diziam para mim que eu ia me formar para servir cafezinho para os jornalistas e para os publicitários. Então, era isso que a gente ouvia. Era um grande estímulo, né, de continuar estudando, né? Só que não, vou passar. E aí eu começo a minha carreira, efetivamente, né, na recreação. Então, eu sou essa minha aqui, essa Tiquitita também e a Fada Madrinha. Óbvio que eu não vestia personagens tipo Branca de Neve, né, que a gente tem esse estereótipo do feminino. Então, geralmente, eu era os mais gordinhos, assim, o Puff, a Lala, essas coisas assim. Ou os mais simpáticos, também isso é bom. Mas foi aí que eu aprendi a trabalhar com pessoas. E tudo fez a diferença para mim, porque aqui eu conheci, a gente fazia muita festa de empresa. E eu fazia festa de fim de ano dos funcionários da Varig. E eu achava lindo aquilo. E tinha uma mulher, que eu nunca encontrei ela, eu lamento muito, é Miriam o nome dela. E ela andava na festa, ela é loira, acho que não sei se é viva, loira, cabelo crespo, ela mandava em todo mundo, assim, e chamava todo mundo, e não sei o quê. Eu achava aquilo a coisa mais linda do mundo, aquela mulher trabalhando. E eu dizia, o que ela faz? O que ela é? E um dia eu ouvi, ela é Relações Públicas. E aquilo gravou na minha cabeça. Eu disse, eu não sei o que faz isso, mas mandem muita gente, eu gostei disso. Né? Então eu vou pesquisar o que é que faz. Né? Então comecei a pesquisar e descobri que Relações Públicas era uma faculdade, que inclusive regulamentada, que fazia parte da comunicação. E eu disse assim, cara, é isso que eu quero fazer. É isso que eu vou fazer.
Aí um dia encontrei o conselho numa feira de profissões, me explicaram, e eu fui com tudo, sabe? E foi aqui, trabalhando com pessoas, eu fazia esses teatros, esses shows, que eu cheguei até a minha profissão. Pode passar. Pode passar esse também, que já aconteceu. Então, em determinado momento, eu me vi muito dentro dos eventos, já na faculdade, trabalhando nessa parte infantil. Depois eu comecei a trabalhar com evento social, evento de empresa, mas eu sentia, quanto mais os semestres andavam, eu sentia que não era isso, que aquilo ali era uma passagem para mim. E eu amo evento também, essa sensação que tu tem, eu tenho também. Tu chega num show, tu já quer olhar, né, os bastidores, os detalhes, tu não consegue, é um vício que tu tem, é um negócio meio até surtado, né, até festa de aniversário a gente incomoda, mas eu vi que aquilo ali não era o meu destino, digamos assim. O evento, ele te persegue. Quem trabalhar com o evento vai ser sempre perseguido por evento, já vou avisar isso. Pode até tu não fazer o evento, mas ele vai te perseguir. Mas eu me apaixonei por planejamento. Me apaixonei mesmo e comecei a trabalhar numa área de tecnologia. Fui trabalhar numa ONG ligada ao Ministério da Ciência e Tecnologia, que trabalhava com desenvolvimento de software. Fui entender o mercado, a parte de exportação, e aí a minha cabeça começou assim a pirar total, assim. E aí eu disse, eu amo evento, o evento pagou minha faculdade, o evento me trouxe até aqui, mas é isso. Então o evento vai ter sempre no meu coração, mas o que eu quero seguir é realmente a parte estratégica de relações públicas. É realmente fazer com que as pessoas entendam a importância da comunicação e que a comunicação é algo estratégico, sim, né? Não é a pontinha do negócio. E aí eu comecei nessa luta e mudei totalmente, assim. Não é que eu dormi e acordei, tá? A gente teve uma transição até longa, porque eu continuava, eu trabalhava normal e fazia evento no final de semana. Eu trabalhava normal e fazia evento no final de semana, mas chegou uma hora que eu cansei. E aí, segui a agência normal. Pode passar. E foi muito desafiador, é desafiador até hoje, porque tu montar um negócio. Hoje eu já vejo várias agências que falam, comunicação integrada. Eu já tenho uma linha assim que eu digo, essa aí se inspirou na Reverso. Não é falsa modéstia, mas eu sei que quando eu fiz a Reverso, não tinha. Aqui no Sul mesmo não tinha. Em São Paulo até tinha alguma coisa, mas aqui não se falava sobre isso. E quando eu fiz o desenho, que eram as áreas integradas, o pessoal dizia assim, mas isso aí não vai dar certo, porque o que dá certo é a agência de publicidade. É uma agência de publicidade? Digo, não é uma agência de publicidade. Até hoje eu respondo isso, né? Que não é uma agência de publicidade. Então, me deu muito medo, mas eu realmente encarei esse desafio na minha vida. E eu sempre acreditei que era possível, sabe? E aí eu tenho que dizer uma coisa para vocês. Quando eu estava me formando, a Unicinos fazia um evento que era assim, falavam um formado, um formando e um calouro. E aí eu era que ia me formar. Aí chegou um formado. Nossa, o cara, coitado, ele estava assim, desolado. E ele disse assim, não esperem que vocês vão ter relações públicas escrito na carteira de vocês e nem no cargo de vocês, porque isso jamais vai acontecer. Coitado, ele estava numa depressão, assim, e aí eu era a próxima a falar. E eu disse, olha, eu não sei tu, mas no meu vai estar escrito, E eu digo para vocês, eu fui estagiária, e aí eu fiz questão de que escrevesse relações públicas no contrato. Quando eu fui contratada, o meu chefe perguntou, o que tu é mesmo? Relações públicas, eu tenho a carteira guardada, e eu sempre corrijo as pessoas e eu assino relações públicas. Eu dei uma entrevista sábado agora, num projeto, e ela disse assim, tu é assessora de imprensa? Eu disse, não, eu sou relações públicas.
Então, quem faz isso somos nós. Não esqueçam disso. E tem muita gente que faz isso para não pagar o conselho. E eu não vou entrar nesse mérito, tá? Isso aí é uma questão de cada um. Porque aí tu vai tentar um caminho de não assinar como RP para não ter que pagar o conselho. Cara, tu estudou para isso, tu te formou nisso e tu não vai usar o nome da tua profissão, sabe? E a gente que tem que fazer propaganda da gente. E a gente não faz. Aí vira assim, eu sou o head não sei do que, eu sou aí, criaram uns cargos em inglês maluco e não sei o que, e tu vai olhar o que a pessoa faz. Relações públicas. Isso nos prejudica, porque na hora de contratar, aí eu não entendo que é um relações públicas que está apto para aquilo ali. Porque criam tanto nome para o nosso cargo que a gente já nem sabe mais aonde se encaixa. Então, assim, tem um orgulho da profissão de vocês. Ela tem, sim, muito mercado, mas a forma como a gente se coloca é que vai fazer bastante diferença. É muito concorrido? É, bastante mesmo. Principalmente em tempos de preguiça de aprendizado, né? Então, a gente vê, assim, essa questão do digital, ela mudou muito, ela é muito boa, mas ela criou um outro formato profissional. Então, realmente, o mercado está de uma maneira muito diferente. Mas tenham orgulho do que vocês estão estudando. Pode passar. Isso é o que eu gosto de dizer, porque eu acredito que a gente constrói a nossa carreira, constrói a nossa imagem em cima de algo sólido. A gente vai ver, vocês vão ver muito. Eu trabalho com muitas pessoas que me pedem para sair no jornal, que querem aparecer ou que estão fazendo a sua formação e elas constroem histórias que não são verdadeiras. E RP precisa da verdade, mesmo que é tipo advogado, a gente é tipo advogado, entendeu? Então, assim, se tem um problema, a gente precisa saber a verdade. Se deu um trequequé lá, a gente tem que saber a verdade. E vocês precisam ser profissionais verdadeiros. Porque se tu te montar dentro de um personagem, tu não vai conseguir sustentar isso dentro do mercado. E a nossa profissão, ela pede muito isso. Vocês vão ser testados o tempo todo sobre isso, tá? Vão acontecer muitos casos, porque acaba que vocês vão ter acesso a informações que às vezes vocês não vão poder divulgar, que às vezes vocês não vão poder passar, que vocês vão ter que pensar como fazer. E aí nunca esqueçam dessa parte. Então, dando um exemplo para vocês, eu atendo alguns shopping centers, tá? E shopping center é um lugar que acontece muita treta. Tipo, assalto, briga, tem muita coisa boa, mas tem muita coisa complicada. E um dia, tocou meu telefone e tinha tido um assalto e um segurança de uma outra loja atravessou e veio meio bang-bang, atirando pá, e pegou no meio da cabeça do outro segurança, aqui, no meio da cabeça. E o cara caiu, né? Não morreu, tá? Mas o cara era um brigadiano, a paisana, trabalhando de segurança. Vocês sabiam que isso não pode? É ilegal. E aí, isso chegou pra mim. E a imprensa toda me ligando pra saber do homem que tinha levado tiro na cabeça. E aí eu tive que lidar com essa situação, porque o cara ia perder o emprego, ele ia ser exonerado por causa disso. E eu tive que lidar com isso, tá? E como eu lidei com isso? Falando a verdade. Não foi publicado o que tinha acontecido. Mas não que ele era um brigadiano à paisana. Mas por quê? Porque eu conversei com os jornalistas, eu conversei com os editores, eu tenho um relacionamento com eles, e a gente conseguiu chegar a um denominador comum de não ser só sensacionalismo para dar aquela notícia. E depois a coisa foi fluindo. Mas assim, são detalhes que às vezes a gente não imagina que isso vai acontecer. Então, se tu é responsável pela comunicação, imagina um hospital, meu Deus do céu. Não sei como é que tu dormiu na pandemia, pode passar aqui. Não dormiu, né? Meu Deus do céu. E, então, isso, o nosso trabalho, tu vai errar sempre, assim, não tem como. Tu lida com pessoas. Acredito que
ali contigo na pandemia, quantas coisas não devem ter acontecido que não eram o ideal, que não era o melhor, né? Mas também, imagina uma pandemia que foi novo, tudo muito novo para todo mundo. Ninguém nunca nos preparou na faculdade para lidar com isso. Não, eu não tive nem perto do que a gente passou. Eu não lido na área da saúde, mas eu lidei com empresa fechando, shopping fechado, lojista quebrando, feiras que não aconteceram. Então, tudo isso faz com que, assim, foi tudo uma experiência para todo mundo. Mas, no nosso caso, se a gente faz essa equação da verdade com o erro, dá bom, sabe? Dá bom. Porque tu tá ali de coração aberto, mas se tu construir uma mentira dentro da comunicação, tu vai ter que sustentar essa mentira. E isso vai te gerar problemas. Então, assim, não esqueça que vocês são profissionais estratégicos de comunicação. E isso não é algo irrelevante, é relevante. E vocês são muito importantes, porque são vocês que vão fazer a informação chegar para quem interessa. E a forma como vocês vão conduzir isso vai fazer toda a diferença dentro do negócio que tu está atendendo, no lugar onde tu está trabalhando e para a pessoa que vai receber. Então, assim, quando falam da comunicação como algo que qualquer um faz, eu sempre digo, comunicar, todo mundo se comunica, mas como se comunica? Então, assim, jamais desfaçam da profissão de vocês, e isso para jornalismo, para publicidade, para o que for, porque é algo que vocês vão enfrentar no mercado. Existem muitas pessoas que trabalham com comunicação que não têm formação, e isso nos atrapalha bastante, mas a gente precisa saber lidar. Pode passar. Então, é uma frase que eu gosto, que é um livro que eu gosto, né? Ao lidar com pessoas... Desculpem a minha voz, gente, é cansaço. Mas lembre-se que você não está lidando com seres lógicos, e sim com seres emocionais. Eu trabalho muito na área digital, eu trabalho muito com tecnologia, projetos nesse sentido, com inovação. E tenho certeza, muito legal a rede social, muito legal o digital, muito legal o TikTok, tudo que está acontecendo, mas assim, são pessoas. Olhem com outra ótica para esse momento digital que a gente está vivendo. Olhem para os jovens que estão morrendo, que estão se suicidando por causa dos desafios do TikTok. Olhem para esses detalhes, porque vocês vão ter que pensar sobre isso quando vocês pegarem os planejamentos. Porque a gente não pode ser irresponsável quando larga uma campanha na rua. Então, conectem essas pontas para serem profissionais marcantes e profissionais responsáveis. Porque o mundo está cheio de gente irresponsável trabalhando e está muito difícil de lidar. Pode passar ali. Então, eu uso muito isso dentro dos projetos. O pessoal está muito na moda essa questão da empatia, né? E a RP tem que fazer muito esse exercício. Então, eu sempre, assim, o pessoal até reclama de mim na agência. Diz assim, ai, Tati, tu é muito mãezona, tu é muito aceita as coisas. Eu digo, não, mas tudo tem um contexto. Eu gosto de usar essa frase, tudo tem um contexto. Porque quando tu vai pegar um cliente, quando tu vai pegar um projeto, um evento, sei lá o que for que tu vai pegar, tu tem que entender aonde tu tá. Tu tem que chegar. Eu cheguei correndo porque eu estava perdida, mas eu já olhei, é um lugar descontraído, né? Um puffzinho, olhei para as carinhas de vocês. Então, assim, tenta entender aonde que tu tá, para realmente conseguir te colocar no lugar como é o nome do professor que estava falando aqui? Marcos? Ele falou algo muito importante. Hoje, vocês não estou dizendo todos, tá? Mas vocês não dão o valor real da importância de ter duas profissionais aqui. Tu tá cansada? Eu sou bem cansada. Eu viajei todo fim de semana trabalhando, eu viajo bastante, muito mesmo, tá? E esse evento estava marcado há bastante tempo. E eu prometi para mim, quando eu me formei, que sempre que eu pudesse aceitar um convite
convite para ir nas universidades, eu iria porque eu não tive essa oportunidade. E eu tenho certeza, minha voz está assim porque eu não descansei fim de semana, e eu vim com bastante vontade de falar para vocês, porque eu quero olhar no futuro pessoas tão motivadas, como eu sou motivada na área de RP, como eu vi que tu é motivada na tua área, e vale a pena, sabe, estar aqui. E eu sei que de repente vocês não têm essa noção hoje, mas quando vocês estiverem no mercado de trabalho e vocês se depararem com situações, um dia talvez vocês lembrem, aquela maluca lá falou da TV Colosso, não sei quem, tal, pô, fez algum sentido para mim. Então, tentem sempre olhar o contexto e olhar para o outro. Eu vim aqui hoje por causa de vocês, de verdade, por causa de uma promessa que eu fiz para mim, mas por vocês, para vocês ouvirem um pouco da minha experiência, se vai ser boa ou ruim, não sei, mas assim, eu estou fazendo a minha parte, tá? Como profissional. E não esqueçam de fazer isso também quando vocês estiverem no mercado com outros, né? Porque aí eu já vou estar velhinha, não vou poder continuar fazendo tanto. Pode passar. E entra também nessa parte de colaboração, que é bem isso que eu falei. Não percam isso, a essência de RP, ela é essa. Eu tenho as minhas críticas pro sistema, né? Eu já fiz parte do conselho e tenho as minhas críticas, mas eu acho que é legal o associativismo, tem outras áreas que eu faço parte de outras associações. Então eu acho que é importante isso, vocês estarem nos lugares, colocarem onde vocês estão, quem vocês são e educar as pessoas dentro da nossa profissão. Hoje em Rio Grande, se tu chegar em Rio Grande hoje, em determinado lugar, em alguns lugares lá, e tu falar que eu sou relações públicas, as pessoas vão saber o que é relações públicas, por causa do trabalho que a gente está fazendo lá. Porque elas não sabiam que existiam, não sabiam o que fazia. Então, levem essa bandeira, né? E construam, não fiquem brigando com o universo, assim. Vai lá e faz, né? Isso é uma frase do Thiago Matos. E é bem isso, né? Que ele era da perestroika, ele disse, ó, vai lá e faz. E é isso, a gente tem que fazer. Não adianta ficar, mas não sabe o que é. Porque o jornalista tirou... Pô, o jornalista toma conta de tudo, gente. Jornalista... Eu trabalho com assessoria, tipo assim, jornalista... O pessoal olha meio assim, como assim? Tem uma RP que está fazendo a assessoria aqui da feira, não sei o quê. Eles estão certos. Eles ocuparam um lugar que estava desocupado, que nós deixamos. É só isso que aconteceu. Nada demais. Então agora a gente tem que trabalhar junto. Não tem que ficar brigando, se engalfinhando. Tem que tocar junto. Eu trabalho junto com todas as áreas e dá tudo certo. Cada um respeita seu quadrado e vamos embora. Porque senão a gente não chega em lugar nenhum. A gente foi muito motivado, eu não sei no teu caso, mas no meu caso, quando eu estudei, nessa rixa das áreas, sabe? De jornalismo, de PP, não sei o quê. E isso é uma coisa extremamente ruim, porque tu tinha um sentimento de competição dentro da universidade que não fazia nenhum sentido. Então, assim, hoje está na moda a colaboração, na época não estava. Mas vamos seguir esse negócio aí, tá? Pode passar. Paciência e resiliência. Isso é todos os dias, em todas as áreas, mas assim, vocês vão encontrar muitas dificuldades, muito preconceito. Tem muita mulher aqui, né? Nossa profissão, Vocês também são de RP? Os dois? Os dois são? Ai, que legal! Não, porque é mais difícil, né? Eu tive 2 colegas também na minha turma, eram 35 mulheres. Então, assim, a nossa profissão são mais mulheres. E, então, assim, a gente tem a questão de ter uma profissão que ela precisa ser apresentada e a questão de ser mulher. Isso faz bastante diferença, porque quando a gente trabalha dentro da questão estratégica do negócio, a tendência do homem é sempre nos deixar em segundo plano. Então, assim, tu tem o topo ali, os homens, e aí depois vem um pouquinho aqui a mulher. Então, por exemplo, uma reunião
de conselho da Brade são 7 homens e eu. No início eu sempre era a escolhida para fazer a ata. Aí eu falei para eles, eu não faço ata, vocês vão fazer a ata. Eu assino a ata e reviso, eu não faço. Então, sempre o homem, ele já tem um mecanismo de que a mulher vai servir. E é normal isso aí, a gente vai ensinando todo mundo, entendeu? A gente vai se colocando. E aí a gente vai mostrando o trabalho. E é no trabalho que a coisa acontece. E vocês vão ser relações públicas, vocês vão trabalhar na parte estratégica, vocês vão trabalhar com alto escalão e vocês vão passar por isso. E vocês vão saber a forma de lidar com isso. É com muito trabalho, com muito profissionalismo, com muita resiliência. Não precisa surtar, mas nunca esqueçam disso. Nunca esqueçam que é bem importante, isso vai acontecer. Pode passar. Então, essa é uma brincadeira, tá? Porque RP às vezes precisa usar... Esse macaquinho aqui não existia. Isso aqui tinha na Cidade Baixa, o pessoal destruiu, infelizmente, isso aqui. Esse aqui do celular não existia, né? Então, a questão que eu não vejo, não escuto, né? Não falo. Às vezes, tu não vai poder ouvir, nem falar e nem ver, mesmo vendo, mesmo ouvindo, né? Às vezes até falando. Então, tenham bastante cuidado com isso. E cuidado com isso aqui. Ó, quer ver uma coisa? Vocês têm vocês que eu digo da nova geração, né? Vocês são jovens, né? 20 e poucos? Não. 30? 20 e poucos? Alguém fala. Qual é a idade? Não sei. Que idade você tem? 23? É mais ou menos isso, gente? Estão acanhados, mas tá bom. Então aqui, ó, o Twitter é um problema, tá? Na nossa área, é uma dica que eu tô dando. O pessoal fica fazendo terapia no Twitter, fica falando tudo no Twitter. E aí, fica brigando no Twitter, falando mal do trabalho no Twitter, falando mal do professor no Twitter. Gente, vocês estão construindo a imagem de vocês. Isso aí depois vai ser usado contra vocês. É sério que eu estou falando. O pessoal não sabe lidar com essa parte da rede social. E isso é um problema na imagem de vocês. Então, não se esqueçam disso. Vocês vão trabalhar com reputação, vocês vão trabalhar com imagem, vocês vão cuidar disso das pessoas. A gente precisa ter esse cuidado. Eu adorava, graças a Deus, que na idade que vocês têm, quando eu não tinha rede social, mas eu tenho fotos. Então, e depois eu comecei a postar bar, bebida, não sei o quê, e em determinado momento da minha carreira eu percebi que aquilo ali estava me prejudicando. E aí eu comecei a rever isso. Então não esqueçam, é como um médico fumando, sabe? Essas coisas, um advogado fazendo coisas ilícitas. A gente tem que cuidar disso. E isso é bem sério, tá? Pode passar. Eu trouxe uns cases para vocês do meu trabalho, porque a ideia aqui eu quis contar um pouco da minha história mesmo e não entrar tecnicamente em questões de RP mesmo, mas se um dia quiserem que eu venha falar sobre os cases e das estratégias em si, eu posso vir. Mas assim, eu separei aqui para vocês um pouquinho de alguns cases que a gente faz. Esse aqui, agora é o meu novo xodó. Essa é uma indústria, né? É a primeira indústria têxtil do Brasil, lá em Rio Grande. Ela foi fundada em 1800 e alguma coisa, acho que 27. E ela ficou muitos anos fechada, muitos anos mesmo, mais de 40 anos, ela estava caindo. E ela foi arrematada num leilão. E eles não sabiam o que fazer com esse prédio, são 18 mil hectares. E eu tive a honra de ser chamada para fazer a comunicação. Eles não sabiam o que eles queriam. E a ideia é que a gente fizesse a ideia de identidade do complexo. E quando eu cheguei lá, eu percebi que tinha uma baita oportunidade para fazer um trabalho de RP muito legal, de trabalhar o conceito desse lugar. Então,
gente construiu, o pessoal tinha medo que iriam derrubar toda a fábrica. E existem trabalhadores que são vivos, de 87 anos, 90 anos, 100 anos, e eles têm uma relação incrível com a fábrica. Então a gente construiu um projeto de relação com a comunidade, que a gente está devolvendo o espaço para a comunidade, e aqui vai ser um centro de inovação em economia criativa. Tudo isso feito com técnicas de relações públicas, com embasamento de relações públicas, e quem quiser saber mais, o nome do lugar é Nova Ringens, tá? Então é um projeto que é bem para estudo de relações públicas, ele é bem bacana. E aí aqui outras notícias, pode passar. Eu faço há 6 anos a comunicação da Feira Doce, então não sei se vocês conhecem a Feira Nacional do Doce. Então é um projeto também que ele era cuidado só por publicitários, e quando eles conheceram o trabalho de relações públicas, eu fui indo aos poucos, comecei com um pedacinho da feira em 2015, e hoje eu cuido de toda a comunicação, porque eles foram entendendo o trabalho de relações públicas, por isso que eu falei ali de resiliência e de trabalhar de forma séria e constante, porque a gente precisa abrir mercado. Geralmente não nos dão todo o projeto na primeira, geralmente a gente chega numa pontinha, e quando tu começa a mostrar o que a RP faz, o que é capaz e que ele integra, aí a gente consegue pegar mais espaço. Aqui é uma entidade de TI, que a gente atende também, pode passar. Shoppings, a gente atende muitos shoppings, foi algo que aconteceu naturalmente, e aí sabe por quê? Porque a gente lida bem com gerenciamento de crise. Então, shopping é uma crise eterna, sempre tem uma crise, e RP se adapta para isso. Então, acabou sendo uma coisa natural, veio um, veio o outro, e a gente tem um modelo de atendimento para shopping, também com base nas relações públicas. Pode passar. Aqui são outras empresas multinacionais, que essa multinacional aqui, a KUM, eles não tinham entendimento também, e aí a gente foi contratado para fazer um release de um evento, e aí foi indo, e aí um dia numa reunião a moça disse assim: ai, tu não podia nos dar umas dicas de comunicação, assim, umas dicas? E eu falei: o que tu quer, uma consultoria de RP? Aí ela: o que é isso? Vou te explicar. Vendi o projeto e a gente está fazendo. E a gente está fazendo uma análise de toda a comunicação deles nacional. Mas eu tive que vender o projeto, pegando uma pontinha, explicando o trabalho. Então, tudo isso tu vai construindo. Não é fácil, tá? Mas é possível. Pode passar. Aqui outros cases, Pelotas, Gravataí, tudo na mesma linha, e a gente pode abrir todos eles. Eu acho que termina. Pode passar? Essa é a última. Então, a autenticidade é a melhor forma de marketing da nossa imagem e dos nossos valores, e dispensa a autopromoção. É essa mensagem que eu quero deixar para vocês, assim, final. O meu trabalho é feito assim, com autenticidade mesmo. Eu sou bem desse jeitinho aqui, vocês estão vendo. Mas eu sou bem atenciosa aos meus cases, aos meus clientes. Eu sempre busco entender cada um deles e realmente, para mim, usar as técnicas de relações públicas dentro dessas empresas é algo muito motivador. Então, estudem bastante, prestem atenção e levem planejamento, metodologia e profissionalismo, que eu acho que tudo acontece quando a gente faz isso. É isso aí, muito obrigada. Meus contatos, obrigada para vocês. E meus contatos, tem aqui o contato? Deixa eu ver. Tem. Aqui, ó, Tatiane Misetti no Instagram, no Facebook, tem que botar o LinkedIn. Me sigam lá, qualquer dúvida eu estou à disposição, e o que precisarem. Às vezes, se precisar preencher formulário de pesquisa, eu ajudo, mas se eu não ver, me perdoe, tá bom? Obrigada. Muito legal a tua fala, Tatiane. Realmente, a gente tem que ter orgulho de ser RP,
Oi, gurias, boa noite. Eu sou o professor Samir aqui do curso. Parabéns pela trajetória de vocês. Muito inspirador ouvir tudo que vocês passaram, a experiência. Acho que serve de exemplo para todo mundo. Eu vou fazer uma perguntinha mais no sentido da gente continuar a conversa do que vocês já vêm trazendo. Mas acho que é legal, como a gente está com estudantes, enfim, nesse momento, falando de RP, talvez seria legal comentar o que vocês talvez mudariam na trajetória de vocês se vocês pudessem voltar agora no momento da universidade, né? O que vocês fariam de diferente. E também aproveitando que nesse momento que vocês como profissionais que estão no mercado consideram que são habilidades fundamentais para os profissionais de relações. Vocês já comentaram, mas de repente só para dar uma dica de modo geral para a galera ficar ligada. Obrigado. Queria convidar vocês para assistirem o documentário Covid.doc. Está no YouTube do Hospital de Clínicas. É um documentário que foi feito todo pela nossa equipe e ele trata muito dessa parte humana da questão da Covid. Entrevistas com médicos, com a equipe, enfim, mas vendo muito o lado humano da pandemia. Muito lindo. Então, eu queria convidar vocês para assistirem. Olha, o que eu faria de diferente? Sinceramente, assim, eu sempre fui muito, acho que de alguma forma ousada nas minhas escolhas. Então, logo que eu me formei, eu comecei a trabalhar sozinha em Santa Maria e, assim como a Tati, desafiei uma série de coisas, assim, que a gente tem que mostrar o trabalho, tem que ir indo e tal. Talvez eu tivesse feito concurso público antes, que é uma coisa que eu tinha uma visão muito errada do trabalho, assim, como servidor público. Talvez eu tivesse feito concurso antes, talvez eu tivesse me dedicado mais a fazer outros concursos. Eu fiz vários antes de passar no hospital, mas é uma carreira muito bacana e muito desafiadora. A ideia que eu tinha de que só estando no mercado, atuando às vezes de forma independente, enfim, de que isso ia ser mais desafiador, hoje eu percebo que não. E eu vejo assim, colegas minhas que também optaram por essa carreira e que estão super bem, o tempo inteiro esse desafio assim, de fazer mais, de fazer melhor e tal. E talvez eu tivesse feito concurso antes. Então é uma coisa que realmente é uma carreira apaixonante para mim. Eu gosto muito do que eu faço, especialmente por estar no hospital, que, como eu falei, é uma instituição que enche a gente de orgulho. Então, talvez por essa referência, eu tenha essa ideia de que talvez eu fizesse concurso antes. Mas não me arrependo de nada. Acho que eu vou contar para vocês que eu me formei em 1997. Então eu sou de uma geração que não tinha internet. E eu tive que me adaptar a tudo isso e hoje eu produzo conteúdo para redes sociais. Então, realmente assim, é uma busca constante por conhecimento. E se eu tiver uma dica para dar para um bom profissional de comunicação leia. Hoje as coisas parecem simples, os textos são curtos e ninguém tem saco para ler. Mas o que faz a diferença na comunicação é a leitura, é o conhecimento. As disciplinas que a gente acha às vezes as mais chatas da faculdade, que obrigam a gente a ler, é a teoria que faz um bom profissional. Então assim, tudo é muito superficial, tudo é muito rápido, tudo eu já sei. E essa experiência de vida que eu tenho, que é não sei nada, fui adquirindo durante a vida, eu percebo pelas histórias que eu conheço, pelos acadêmicos que eu conheço, eu já sei isso, eu já vi isso, eu faço isso. Não saber talvez seja uma das coisas mais gostosas da vida. Permitam-se não saber, permitam-se aprender, permitam-se haver as diferentes concepções que as pessoas têm de realidade, de mundo, escutar a experiência dos outros também e ter esse entendimento de que a gente acorda para aprender, que a gente aprende conhecendo, lendo, ouvindo, a gente dorme, sonha e acorda de novo para aprender mais. Então essa seria a dica que eu deixo.
Oi, concordo com ela. Ler e saibam escrever também, porque tá difícil ainda. Tá bem complicado, tá? O pessoal não sabe escrever, gente, tá muito complicado mesmo, assim. Então, quem ler e escrever, parece meio estranho o que eu tô falando, tem um baita diferencial. É uma coisa meio bizarra a professora falar uma coisa dessa, mas é uma dificuldade que a gente tem no mercado. E a outra dica é humildade, né? Hoje eu comecei uma terapia em grupo, aí o psicólogo falou, tenha humildade para estar aqui. Aí eu fiquei pensando, mas humildade, né? Então, sim, mas aí eu entendi o que ele quis dizer. É isso aí, a gente acha que sabe tudo, que já está pronto, e agora todo mundo já sabe, dá uma gulgada lá e já está tudo certo, e não é assim. Então, ter humildade, saber ler e saber escrever. O que eu teria feito diferente? Eu teria sido menos impulsiva quando eu abri a empresa e coloquei uma sócia, que graças a Deus eu acabei a sociedade ano passado. Comprei minhas cotas, né, na empresa, mas às vezes a gente é muito jovem e quer fazer as coisas e sai fazendo, então eu teria pensado um pouquinho, mas também não me arrependo, porque os erros é que vão fazendo a gente crescer e desenvolver. Mas é humildade, saber ler e escrever. Não acredito que eu estou falando, mas é isso. Lendo, eu tenho a expectativa de que a pessoa escreva melhor. Mas é exatamente isso, pensamos da mesma forma. E é 1996 que eu me formei na UES7, foi antes. Próxima pergunta. Kerley, Tatiane, organizadores aqui. Meu nome é Paula Casaricunda e eu sou professora dessas disciplinas teóricas que vocês mencionaram e também não vou falar o ano que eu me formei, Kerley, mas eu quero dizer que foi inspiradora essa noite. Esse evento RP Mais Possibilidades, organizado aqui pelos professores de comunicação, pela GECOM, traz sempre essa perspectiva de olhar a profissão por meio de outras trajetórias. Durante a pandemia, nós houve um programa com conexão de ex-graduados pela Fevale em outras partes do mundo e todos realmente escolheram a profissão certa, como vocês se veem, é parte da identidade de vocês, ser relações públicas, e transmitem isso para a gente muito bem. Então, aprendemos muito e eu quero ratificar isso que a Kerley disse e também, Tatiane, ler é essencial, porque vai gerar conhecimento e vai ajudar nas narrativas, que é a questão de produzir um texto baseado nas leituras. Aí toda essa apresentação que vocês fazem mostra o investimento que vocês fazem nisso. As citações que você trouxe, Tatiane, a forma como você relaciona etapas da vida como sendo importantes para construir a visão de trabalhar com os públicos hoje, trazendo até aquele momento na casa ali aquela ONG João Paulo II, tudo isso faz parte, tudo isso constrói. Então eu quero cumprimentá-las, dizer que vocês inspiram. Fui colega da Margarida Kunsch em São Paulo, nós 2 anos professoras da Unesp e participo de GT com ela no Intercom. Então muito ativa, tem que planejar mesmo antes de realizar, vai ter um resultado completamente diferente. Agora, aqui com todos esses alunos aqui de disciplina, os meus alunos trabalham com internacionalização e culturas. Então, puxando para a área que trabalho, o quanto essa parte de relacionamentos, não só no meio que vocês trabalham, mas nacionais, internacionais, regionais, qualifica a atividade que vocês fazem. Quando você disse que tem mais mulheres na profissão, aqui no Brasil, porque o PR é uma carreira muito buscada pelos homens nos Estados Unidos, que é
onde começou a profissão de relações públicas. E é essencial para toda instituição, para toda organização. Você tem a sua própria e aquela e traz uma referência na área da saúde. Mas é essencial ter um profissional que vai fazer gestão de públicos. Então, eu queria só que vocês falassem essa questão de relacionamentos muito além do espaço onde vocês atuam. Obrigada. Primeiro, essa questão da participação e do posicionamento da mulher. Nós temos uma presidente do Hospital Mulher, né, a professora Nadine, que é uma referência na área de atuação dela e como gestora. Então, durante a pandemia também foi algo incrível. Então, ter uma mulher que inspira, temos diversas diretoras no hospital também, mulheres, é muito bacana poder trabalhar nesse meio. Mas concordo com a Tati, é difícil, é complicado, especialmente quando a gente é mais jovem, né? Que às vezes as pessoas confundem as coisas, a gente precisa ter sempre muito essa postura de exigir o respeito e se colocar como alguém que está ali, que merece ser desrespeitada. E é uma luta, mas vale a pena e é possível, porque muitas de nós já passamos e outras vão passar também. E a questão, professora, da comunicação com outros públicos. Eu nunca trabalhei com evento social, eu sempre trabalho com eventos técnicos, científicos. E com isso a gente tem contato com assuntos e palestrantes nacionais, regionais, enfim, de todo lugar. Isso traz uma possibilidade de diálogo e de comunicação e da gente conhecer outras realidades, que é muito legal, assim. E o quanto as pessoas respeitam a comunicação, o profissional de comunicação, sabe? O espaço que a gente acaba ganhando, fazendo um trabalho respeitoso e de qualidade é muito bacana. Então, durante esse tempo que eu trabalhei com muitos eventos no hospital, tive essa possibilidade e foi muito rico e é muito rico ainda. Então, a gente ter esse ser ponte, né? Entre a instituição que a gente está representando, enfim, e as outras pessoas, e poder aprender com as outras pessoas e também, de alguma forma, levar o que a instituição se propõe, qual é, né, o objetivo, o propósito, enfim, isso é muito bacana. Então, essas conexões, elas são muito ricas. E são conexões que vêm desde da convivência com os acadêmicos, com os professores, com referências nacionais e mundiais, pessoas que também escutam e entendem e compreendem a importância da comunicação. Isso é uma coisa muito bacana, porque a pessoa é referência na área dela e ela conseguir ouvir a gente, ouvir a experiência da gente e seguir o que a gente está propondo é muito bacana também. Então, isso é muito rico, é muito legal estar numa instituição do tamanho do hospital, que tem toda essa rede, né? Isso é muito, muito rico. A base do meu trabalho, ela é toda relacionamento. Então, por exemplo, esse projeto que eu falei ali da Hengas, ele é um projeto que envolve todas as instituições da cidade. Quando eu cheguei, o pessoal da área de engenharia, da parte de construção, tipo, tem que tocar a planilha, Excel, vamos fazer, patrolar, e era isso. Eles não têm um olhar político, né, institucional. E o meu trabalho é fazer essas pontes dentro do projeto. Então, realmente, eu trabalho em várias prefeituras, a gente trabalha com consultoria para muitas prefeituras, dentro do projeto de inovação. A gente tem que ter um posicionamento dentro disso para fazer essas conexões, muitas vezes apartidário, porque tu não consegue caminhar nos lugares. E eu gosto muito de fazer isso, gosto muito de fazer essas conexões, mas é aquilo que eu falei ali, quem vai trabalhar com isso precisa entender que é uma construção diária
e que não existe, esse é o meu lado profissional e esse é o meu lado pessoal. Não tem isso na nossa área. Tu é relações públicas e tu tá fazendo aquilo ali, as tuas conexões. E as pessoas estão cuidando do que tu tá fazendo, com quem tu tá falando. Por exemplo, em Rio Grande, eles são bem extremistas. Então, quem se dá com um partido não se dá com outro. Eu já prestei serviço para o governo anterior, tenho o telefone da primeira-dama, me dou bem, tal. E agora, nesse governo, eu não conhecia ninguém. Hoje eu conheço e estou operando com eles e está tudo certo. Mas é um respeito, é algo que tu vai construindo profissionalmente. Mas tu tem que ter esse cuidado desde já, porque senão tu não consegue caminhar nos lugares e tu não consegue destravar os projetos. Então, essas relações, e isso com tudo, com feira internacional, nacional, regional muito difícil, né? No interior muito difícil, muito mesmo. Mas é quase uma arte fazer isso. E eu adoro fazer. Me dá uma canseira, mas eu acho que é um dos nossos grandes diferenciais. E tu estudar esse modelo de rede, as relações institucionais, a questão como a gente aprende a mapear público, a ver como a gente vai falar com um, falar com o outro, conectar, dá uma baita uma diferença. E é uma área muito bacana. E está sendo cada vez mais valorizada, porque senão tu não adianta ter um projeto maravilhoso se tu não consegue andar com ele. Então, preste atenção na professora. Agora, quem vai falar? Boa noite, eu sou a aluna de IP, Camila, e eu gostaria de fazer uma pergunta em relação ao planejamento que tu comentou inicialmente. Eu também concordo que é crucial para um profissional de RP e eu gosto bastante também. Eu preciso trabalhar com planejamento e em relação a planejamento com essa questão da pandemia que surgiu, né, que nós não esperávamos. E eu queria saber, em relação a Kelly mesmo, como tu agiu nesse momento, quando veio a pandemia, o que fazer em relação a, então, planejamento, né? Porque, de fato, era uma coisa que a gente não esperava. E, então, como agir nesse momento, como é que foi pra ti? Que pergunta bacana, porque eu acho que traz planejamento para um lugar que é onde eu gosto de tê-lo, que é o lugar do dia a dia. Na verdade, a gente tem planejamentos que são anuais, tem planejamentos que são semestrais, que às vezes são bimestrais, mas o planejamento pode acontecer de um dia para o outro, de um momento para o outro. Vou dar um exemplo muito do que aconteceu comigo, que estava trabalhando diretamente com eventos, tá? Então, a gente tinha um evento que era semanal, a gente tem aí um evento semanal no hospital, que chama Grand Round. É uma atividade que tem sempre um convidado de fora. E aí, tinha todo um planejamento desse evento ser no auditório, aqueles convidados, tarará. Rapidamente, a gente mudou esse planejamento, mas seguimos planejando. Quem seriam os convidados da semana seguinte? Qual seria a equipe que iria trabalhar? Como é que a gente faria isso? Que público seria esse? Claro que a gente foi conhecendo, sabe? A gente não imaginava que o evento que esses eventos tivessem, por exemplo, assim, um público de 5.000 pessoas que tivessem assistido durante um determinado período. A gente não tinha essa projeção, mas a gente conseguiu rapidamente planejar o que era possível naquele momento. Que tinha que ter alguém que visse as perguntas e passasse para as pessoas responder. E o público não podia ficar sem uma resposta. O que a gente ia fazer se a conexão caísse? Como é que a gente ia lidar com aquela situação? Como é que a gente ia deixar claro para as pessoas que aquela era uma opinião de um convidado e não necessariamente a opinião do hospital? Um momento político delicado, então também tinham opiniões de A, de B ou de C, não se deixou de convidar ninguém, mas deixamos claro que a opinião era das pessoas e que não era.
teve que se acostumar com a questão de autorização de uso de imagem, mas tudo isso foi planejado, foi programado. Às vezes o planejamento ele muda, às vezes cresce um pouco, se incrementa, mas está ali, eu criei um foco, uma rotina de como aquilo ali ia ser feito, quem ia fazer o quê, porque tinham várias áreas envolvidas. Então, para que não desse errado, para que naquele momento todo mundo soubesse, aquilo caminhasse junto, sabe? Tem, por exemplo, também outra situação que não era relacionada diretamente à minha área, mas naquele momento todo mundo passou a fazer tudo o que era necessário para que a comunicação chegasse lá na ponta, como eu falei. Então, por exemplo, assim, as pessoas, elas queriam informação, elas queriam sinalização, elas queriam cartaz disso, cartaz de aquilo, cartaz... E a gente tem que dar essa resposta rápida. Mas como eu consigo fazer isso de forma organizada? Rapidamente nós criamos um formulário em que a pessoa dizia o que ela queria com uma sugestão de texto, por exemplo, e qual era a necessidade para a gente poder fazer primeiro o que era mais urgente, para a gente não perder a linguagem e o padrão institucional que nós temos de comunicação no hospital. Então não era porque era uma comunicação que tinha que ser rápida, que podia sair com erro, que podia ter alguma informação equivocada, ela precisava passar por aprovações, porque, por exemplo, no momento dizia, coloca a máscara todo mundo, não coloca a máscara agora, pode usar tal coisa, tem que usar isso, tem que usar aquilo. Então tudo passava por aprovação. Para isso também a gente planejou rápido, de uma forma muito, muito, muito dinâmica, mas dando os caminhos, estruturando aquela comunicação e mantendo a qualidade, que era fundamental, porque em momentos de crise, como eu falou antes também, acho que esse é o grande diferencial da comunicação e das relações públicas. No momento de crise, alguém tem que respirar e ficar calmo, né? E tem que olhar para as coisas, e não é porque me pediram que eu vou sair correndo e que eu vou fazer agora. Existe um motivo, a gente vai comunicar por este motivo, e o objetivo da comunicação é tal. Porque se tu sai fazendo o que todo mundo pede, que nem balcão de padaria, acaba que tu tem um resultado que não chega na ponta. Às vezes tu tem 10 cartazes e um só resolveria todo o problema. Então poder ter esse olhar, e eu acho que o planejamento está presente nessas ações também, que são mais de dia a dia, assim, que não tem essa questão do longo prazo, precisam ser para agora, mas que são pensadas. Eu associo muito planejamento a parar e pensar. Isso vai ser feito desta forma, nessas etapas, desse jeito, nesse formato, para que a gente possa otimizar a comunicação e manter a qualidade. Só um cuidado, assim, que eu percebo isso em alguns colegas. O planejar não é que tu vai engessar, né? Porque eu vejo o planejamento como um equilíbrio, né? A gente vai criando quase uma rotina dentro daquilo, e às vezes vai acontecer que tu tem que dar né? Não vai dar para ser pela direita, vamos pela esquerda. Também tem gente que fica engessado naquilo ali, não consegue se movimentar. E isso que ela falou, muito bom. Essa coisa da pressa, assim, tem que fazer, tem que não sei o que, e sair de qualquer jeito. Também não dá. Então é um equilíbrio, uma rotina, uma disciplina, porque aí tu já tem uma linha de raciocínio. Eu vejo dessa forma. Porque também essa questão do caos na nossa área é muito importante. Eu, por exemplo, eu acho que eu opero bem no caos, assim, que eu consigo ficar calma, pode não parecer, mas eu consigo raciocinar. Que eu digo, alguém tem que raciocinar, tá pegando fogo, tá? Se todo mundo começar a gritar, o que vai acontecer? E isso acontece muito na nossa área, então eu acho que o equilíbrio é bem importante para não ficar também aquelas pessoas amarradas, engessadas. Eu acho também, só para complementar a questão, que alguém falou antes, a pessoa RP, ela vai ser sempre RP. E, na verdade, eu me sinto muito assim, eu me sinto relações públicas e trabalhei com uma parte de gestão de pessoas, que é uma parte que eu pretendo continuar trabalhando, que eu gosto muito, e me vejo RP enquanto líder de pessoas, porque também trabalho de forma organizada, conectando e tal, e isso tudo é um processo que vem de uma formação, por isso que eu insisto, assim, o
aproveitar bem a faculdade, aproveitar bem a formação, aproveitar todos os momentos, cada momento é aqui, é agora, e estar nesse lugar para poder curtir, mas também levar experiências para a vida toda. Quem quer fazer a próxima pergunta? Mais alguém? Então, antes de encerrar, eu quero deixar vocês darem as suas palavras finais, por favor. Vou falar primeiro de novo, então. Agradecer mais uma vez a oportunidade, me colocar à disposição, assim como falei também no início, se em algum momento quiserem que outra pessoa da comunicação do hospital venha para falar, a gente está sempre muito aberto e a gente tem sempre essa vontade de poder passar experiência, de poder trocar, de poder compartilhar. Então, a qualquer momento, se quiserem falar comigo, enfim, estou à disposição. Gostei muito dessa noite, achei muito legal as pessoas perguntarem, participarem. Esse ambiente é muito convidativo também, muito legal. Me senti muito bem aqui. Muito obrigada. E adorei a minha parceira de palestras, uma linda contadora de histórias. Fiquei encantadíssima. Acho que hoje a comunicação passa muito por isso. As pessoas saberem contar uma boa história. E, Tati, parabéns. Foi linda a tua história. Foi muito bom te ouvir falar. Muito bom participar. Muito obrigada. Eu digo mesmo, eu lembro do... Existe ainda aquele projeto dos tijolinhos amarelos que tinha... do Instituto, né? Eu me lembro, mas era no hospital, né? E eu tinha um professor que ele era envolvido e a gente estudou várias vezes cases do hospital. E o trabalho de vocês é incrível, assim, é realmente uma inspiração tecnicamente, assim. E lidar com pessoas e pessoas, assim, no hospital é algo realmente um diferencial. Muito obrigada e te digo mesmo, viu? Obrigada. E, pessoal, agradeço a vocês. Eu lembrei agora que perguntaram o que eu me arrependo. Eu só comecei a curtir mesmo a faculdade depois do 4º semestre. Até o 4º semestre eu tinha uma preguiça e tudo eu achava muito chato. E depois do 4º semestre que eu comecei a achar bem legal. Então, aproveitem mesmo essas oportunidades, porque passa tão rápido. E depois que tu te forma, tu dorme e acorda, ninguém mais te dá nada, assim, tipo assim, agora tá profissional. Dormiu, acordou, acabou. Quando vocês pegarem o canudo, vai ser assim que vai acontecer. Então, aproveitem para tirar dúvidas, aproveitem esses momentos. Também fico à disposição por que precisarem nas redes sociais ou que vocês queiram saber mais do trabalho, se tiverem dúvidas também. Se algum dia tiverem lá com dificuldade no trabalho, e quiserem alguma ajuda, assim, que a gente puder colaborar, porque a experiência nos dá essas coisas, sabe? Às vezes a gente passa por coisas que a gente teve que aprender meio sozinho, assim, então hoje ter com quem trocar é muito bacana. E muito obrigada pelo convite, obrigada à universidade e uma boa noite. Então, a Universidade Fevale, curso de Relações Públicas e a AGECOM agradece a presença de vocês, dos alunos, das nossas convidadas e dos professores aqui presentes. Também quero agradecer ao Dogmania e ao DCE pela disponibilização do espaço. E uma boa noite para todos. Eu espero que tenham curtido muito o nosso evento